Porque se eu não quiser tocar naquilo que é seu de direito, que é a tua glória, eu te peço que mais uma vez o Senhor venha me encher. E que o Senhor me encha até transbordar. Que o transbordar alcance a tua igreja. E que nesta segunda-feira não seja um culto comum, mas seja o melhor culto das nossas vidas, para a glória do teu santo nome. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Aleluias. Irmão, essa história vai falar sobre Jacó, mas eu quero que você entenda um pouquinho, porque a Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estavam à procura de um homem que fosse entregar o coração para ele. Então ali sobre as terras de Ur dos caldeus, a Bíblia fala que Deus ele vai contemplar um homem chamado Abrão. E quando Deus ele vê esse homem Abrão, algo chama a atenção de Deus. Por quê? Porque Abrão ele vivia na terra aonde a terra era idólatra. Abrão ele era um homem que ele estava no meio de uma terra que todos adoravam ídolos estranhos, mas a Bíblia fala que Abrão ele não tinha essa adoração a esses deuses. Então eu fico imaginando Abraão olhando para cima e entendendo que para poder sustentar toda essa terra, todas essas maravilhas que são feitas, não poderia ser um Deus feito de gesso, porque um Deus feito de gesso ele tem olhos, mas ele não consegue enxergar a necessidade do povo. Um Deus feito de gesso, ele até tem mãos, mas ele não pode estender para poder abençoar os necessitados. Um Deus de gesso, ele até tem perna, mas ele não pode ir no seu encontro no momento que você precisa. Então quando Abraão via essa situação, ele entendia que tinha algo diferente que ele tinha que descobrir. Então aquilo chama a atenção de Deus, e a palavra fala que Deus ele vai se manifestar não em presença, mas em palavras a Abraão. E Deus quando se manifesta, ele é simples e claro. Ele vai virar e vai falar: Abraão, sai da tua casa, da tua terra, do meio da tua parentela e vai para onde eu ainda vou te mostrar. Aqui eu quero que você entenda a situação de Abraão. Ele já estava casado, ele já tinha uma idade avançada, ele tinha suas finanças. Abraão ele tinha uma vida tranquila ao lado da sua família, e Deus vira para ele e fala: Abraão, tudo isso que você está vivendo não é para você, então sai daí. E o que eu acho interessante é o que Abraão teve, é o que a igreja não está tendo nos dias de hoje. Por quê? Porque Abraão, quando escuta a voz de Deus, Abraão obedece, e Abraão ele sai para poder fazer aquilo que Deus determinou. Mas a igreja nos dias de hoje, Deus está falando, a igreja está fingindo que não está ouvindo e está desobedecendo. Aí depois chega no altar todo quebrado, todo espedaçado, e ainda quer colocar a culpa em Deus, falar que o culpado é Deus. Não, o culpado é a desobediência, é a falta de caráter por entender que o santo não pode se misturar com o profano. Ou você é de Deus, ou você é contra Deus, ou você vive no céu, ou você se prepara na terra para desfrutar do inferno que Satanás tem para a tua vida. É simples e claro. Então a Bíblia vai dizer que Abraão ali, ele vai sair. E a história de Abraão é muito linda. Por quê? Porque Abraão vai receber uma promessa, mas a sua esposa também vai receber uma promessa. Abraão ele recebe a promessa não de ser pai, mas de ser o pai de uma grande multidão. Mas a sua esposa Sarai que recebe a promessa de ser mãe. E o que eu acho interessante aqui é que tem muita gente recebendo promessa de Deus e que está deixando a promessa morrer porque não consegue esperar um fator chamado tempo. Quando Deus ele fala com Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Naquele momento Sara já desesperada, já sem mais esperançosa pelo que poderia acontecer. O que Sara vai fazer? Ela vai olhar a sua serva e vai tomar e vai falar: vai lá Abraão, deita com ela, porque vai ser assim que nós vamos ter o nosso filho. Ela tenta ajudar Deus, mas o que eu quero que você entenda é que a promessa não era para Agar, a promessa era para Sara. Vai nascer um menino chamado Ismael, o nome do pai desse menino é Abrão. Mas a Bíblia fala que Deus agora vai trocar o nome de Abrão para Abraão. Você será o pai de uma grande multidão. Deus está acrescentando em Abraão. E o que acha interessante é que agora o nome dela é Sarai. Deus vai tirar a letra I do nome dela.
Deus está retirando de Sara. Aí vai nascer a promessa. O nome da promessa vai se chamar I. Deus está tirando o I de Sara para poder colocar o poder dele e dizer: quando eu falar que a promessa é na tua vida, não adianta tentar terceirizar, porque o que eu tenho para você é para você e para outra pessoa não vai dar certo. Acontece que Isaac nasce, ele cresce, já é um homem formado e se casa. E quando ele se casa, ele vai passar por uma dificuldade. Qual? A sua esposa não podia engravidar. E o que eu acho interessante é que isso aconteceu também com o pai dele, porque a esposa do pai também não podia engravidar. E olha como que a linha vai ter um filho chamado Jacó, que vai ter uma esposa que ela também não pode engravidar. Mas Deus abriu o ventre de Sara, Deus abriu o ventre de Rebeca e Deus vai abrir o ventre de Raquel. Sabe o que isso significa? 3 tempos diferentes. O que isso significa, pastor? O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera no presente. O mesmo Deus que opera no presente é o mesmo Deus que opera no futuro. Então Isaac põe a mão ali na barriga da sua esposa e profetiza, e ela fica grávida. E quando ela engravida, agora ela vai receber uma palavra do próprio Deus, aonde Deus vai virar para ela e vai falar: dentro do seu ventre, 2 nações estão em contenda. 2 nações, elas têm brigado. E eu quero te falar uma coisa, Raquel. O maior vai servir o... Então quer dizer que antes das crianças nascer, a promessa já era de Jacó. E quando ele fala que dentro do mesmo ventre, eram 2 nações brigando pelo mesmo espaço, aí Deus fala com a igreja hoje em dia. Hoje em dia estamos dentro do mesmo espaço, mas estamos em contenda um com o outro. A igreja tem se levantado para quê? Para glorificar o nome de Deus? Não. Para poder mostrar que é melhor do que o outro. E essa contenda gera divisão dentro da igreja. E Deus não é Deus de divisão. Deus, ele é Deus de unir a igreja dele. Chega o dia dela ganhar. E quando nasce a primeira criança, Isaac, o pai, olha e vê que ele é peludo. O pai, naquele mesmo momento, ele fica encantado com aquela criança e já coloca o nome dele de Esaú, porque era forte, robusto. Mas o que eu acho interessante é que quando eles terminam de puxar aquela criança, tem uma mãozinha segurando no calcanhar dele. E quando aquela criança sai, a palavra fala que a mãe amou aquele menino. Então quer dizer que Saul, ele foi puxado pelo lado do pai, e Jacó vai ser puxado pelo lado da mãe. A mãe vai falar que o nome do menino é Jacó. E o maior erro da igreja hoje em dia é falar que a mãe colocou o nome daquele menino de enganador, de suplantador. Não, Jacó significa aquele que agarra. Porque qual mãe que está dando à luz vai colocar um nome de maldição sobre o filho? O nome que ele vai receber no futuro vai ser por causa das suas próprias atitudes. Porque as atitudes que você toma revela para a sociedade quem você é. Então o que acontece nesse momento agora? As crianças nascem. E o tempo vai passando, eles vão crescendo. Lá atrás a promessa estava na vida de Jacó. Mas como Esaú nasceu primeiro, tudo faz com que a promessa era dele. Então vai chegar um determinado dia, a qual Esaú chega de uma caça, chega cansado, com o estômago roncando, com fome. E Jacó, ele habitava com sua mãe nas tendas e ele trabalhava na cozinha, ele cozinhava bem. Quando seu irmão chega, aquele cheiro faz com que o seu estômago doesse ainda mais. E quando ele chega perto, fala: me dá aí, Jacó, me dá aí um pouco desse guisado aí. Jacó vira para ele e fala: eu até te dou, mas você também tem que me dar algo em troca. O que você quer, Jacó? Eu quero a primogenitura.
Ele vira e fala: de que vai me servir isso se eu estiver morto de fome? Sabe qual que é o problema de hoje em dia? Estamos trocando a promessa de Deus por algo banal, que vai durar um período só de tempo. Então ali Jacó, ele serve o seu irmão, e o seu irmão não está ligando para aquilo que Deus colocou na vida dele. Então o que vai acontecer? O tempo continua passando. O seu pai agora já está velho. A sua visão já está turva. E ele vê que o seu tempo está próximo. Então ele manda chamar o seu filho Esaú. E quando Esaú chega até ele, ele fala: vai, busca lá uma caça, prepara ela e traz aqui para mim, que logo depois eu vou te abençoar. Mas a mãe de Jacó escutou. Raquel foi mais rápida. Correu até Jacó e falou: meu filho, ó, o negócio é o seguinte. Eu vou preparar aqui um negócio aqui, você leva lá para o seu pai, porque seu pai vai te abençoar. Jacó fala: como, mãe? Esaú é peludo, eu sou todo lisinho. Não, não se preocupa não. Vamos lá pegar os pelos do animal, nós vamos colar no você. E você vai levar e vai falar que você matou que você pegou aquela caça e trouxe para ele. Quando Jacó ele entra na tenda do seu pai, o interessante é que seu pai pergunta: quem é que está aí? Jacó fala: é Esaú. Mas o pai dele vira e fala: mas a voz não é de Esaú. Chega mais perto. Aí quando ele toca, ele fala: a voz não é de Esaú, mas o corpo é de Esaú. Sabe o que eu acho interessante aqui? É que quando o pai escuta a voz, ele sabia que não era Esaú, ele sabia que era Já. Mas Jacó está recebendo a bênção de uma forma errada. Porque a promessa já estava sobre a vida dele quando Deus tinha falado com a sua própria mãe. E toda promessa que é recebida de forma errada, ela gera consequências que trazem tristeza sobre as nossas vidas. Porque Jacó, ele entra dentro da tenda e ele vai falar com seu pai: eu quero que o Senhor me abençoe. Ele queria a bênção. Ele sai dali com a bênção. Esaú chega e Esaú sai dali irritado. Por quê? Porque a bênção já tinha sido liberada para Jacó. Então Esaú ele vai liberar uma palavra: assim que meu pai morrer, eu te mato. A sua mãe te chama no canto e fala: meu filho, vai para as terras do seu tio Labão. Chegando lá, você fica lá um tempo, porque quando seu irmão tiver mais calmo, tiver esquecido dessa situação, eu mando que você volte de novo. Seu pai chama ele também e fala: meu filho, pode ir para a terra mesmo do seu tio, fica lá um tempo lá, não se case com mulheres estranhas, mas fica lá um tempo lá que seu irmão está bravo. Aí aqui eu começo a ver o que Jacó está perdendo. Ele está perdendo o carinho da sua mãe, ele está perdendo a presença do seu pai, que já está de idade, ele está perdendo ali a companhia da família a qual ele tinha, e ele agora vai ter que sair sozinho. Então quer dizer que para ele naquele momento a bênção estava se tornando em uma maldição. E Jacó ele sai sozinho, ele sai entristecido. E a Bíblia fala que ele chega num determinado tempo que ele está tão cansado, mas tão cansado, e a noite já tinha chegado. Ele vê uma pedra, ele coloca a cabeça sobre aquela pedra e ele repousa, ele descansa. E quando ele dorme, a Bíblia vai dizer que ele vai ter uma visão, um sonho. Uma escada, ela começa da terra até no céu. A Bíblia fala que anjos subiam e anjos desciam. Por que a escada começa na terra e não no céu? Por que os anjos primeiro subiam e não desciam? Sabe por quê? Porque Jacó não tinha nada a oferecer, a não ser um pedido de socorro. Os anjos que subiam, intercediam. E os anjos que desciam, traziam a bênção da proteção. Deus estava mostrando que ele estava com Jacó naquela situação difícil. E Jacó, quando ele acorda pela manhã, ele fica apavorado com aquela situação toda. Ele vê e fala que aquele é um Deus terrível. E a pedra que ele colocou a cabeça e dormiu, que estava deitada, ele agora coloca ela na vertical. Sabe por quê? Tem muita gente que não está prestando atenção. A pedra não é de tropeço.
Você só está vendo ela de forma diferente. Como assim? Para Israel no deserto era pedra, mas para Deus na hora que tocou foi a fonte a qual jorrou água. Então você tem que aprender a ver a situação diferente. Estevão, ele foi apedrejado. Para aquele povo era pedra, para Estevão era uma chave que estava abrindo os céus. Quando Josué está atravessando o Jordão, a Bíblia fala que ele pega uma pedra e coloca ali como um memorial. Paulo, quando ele apresenta Cristo, ele apresenta como a rocha. Então a pedra, ela só vai ser da forma que você vê. Quando Lázaro morre, a pedra simbolizava o final da história. Mas quando Deus manda retirar a pedra, ele diz que ele é o Deus do impossível. Então tem pedras na sua vida que não é para que você caia, mas é para que você entenda que ela pode ser um trampolim para você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Jacó, quando ele acorda, ele vai derramar azeite sobre aquela pedra. E quando ele derrama azeite sobre aquela pedra, ele vai fazer uma oração a Deus. Ele vai falar: Senhor, se o Senhor me proteger, se o Senhor me guardar nesse caminho, não deixar que nenhum mal me aconteça e eu chegar até a terra do meu tio, eu vou te ser e vou te dar o dízimo de tudo que eu conquistei. E Jacó vai virar e vai falar: esse nome vai se chamar Betel, que significa casa de... Jacó, ele chega até a terra de Labão. Em Padarã ele vê a sua futura esposa Raquel e ele se apaixona à primeira vista. Ele, quando conversa com seu tio, o seu tio já vê a oportunidade de explorar ele. Porque ele fala: eu quero casar com Raquel. Então seu tio fala: se você trabalhar por ela, mas vai trabalhar de graça. Ele fala: não tem problema. A Bíblia fala que ele trabalhou 7 anos. E o amor dele era tão grande por Raquel que 7 anos foram como dias que se passaram. Quando se passam 7 anos, Jacó ele está ali eufórico, porque é o dia de receber a bênção. Mas a Bíblia vai dizer que quando ele entra na tenda, ele já está embriagado. O seu tio Labão não manda Raquel, mas manda sim Léa, ou Lia. Ele fica com ela. No outro dia ele não entende a situação e ele vai até Labão. Mas foi por Raquel. E ele vira e fala: você tem que entender uma coisa. É o quê? Aqui nunca a mais nova vai casar primeiro que a mais velha. Aí é que eu começo a entender. Lá atrás, Jacó ele enganou por causa da primogenitura. Lá na frente, agora ele está sendo enganado pela primogênita. Deus ele está dizendo: aquilo que você semeia como semente no campo, vai ser o que você vai colher, viu? Se passam mais 7 anos. 14 anos agora que Jacó ele está longe da promessa, longe da família, longe do irmão e do pai. Jacó agora ele vai se estabelecer financeiramente. Ele casa com Raquel. Jacó ele vai ter muitos filhos. E ele vai viver 20 anos ali. E o que eu acho interessante é que o seu tio virava para ele e falava: você vai cuidar das ovelhas. As ovelhas que nascerem perfeitas serão minhas. As que nascerem malhadas serão suas. Só nascia malhada. Labão olhava e falava: esse trem está errado. Então agora o negócio é o seguinte: as que nascer malhada é minha e as que estiver perfeita serão suas. Só nascias perfeita. Sabe por quê? Não importa aonde você for, porque a bênção de Deus não está sobre o lugar, a bênção de Deus está sobre a tua vida. Ele diz: aonde colocar a planta do teu pé, abençoado ser. É uma promessa que a gente não entende. E o que vai acontecer? Passados 20 anos, a Bíblia vai dizer que Deus vai visitar Jacó. E quando visita Jacó, ele vai falar: ei Jacó, lembra quando estava fugindo do seu irmão? Lembra de Betel? Lembra da escada? Anjo, promessa, dízimo. Sabe por quê? Porque Deus lembra. Deus ele não pede nada. A única coisa que Deus quer é que você tenha a palavra de cumprir aquilo que você tem prometido, viu?
Deus, ele não pede, mas Deus, ele é bom para poder cobrar. Deus fala com ele: está na hora de você sair da cidade de Padarã. E está na hora de você voltar para B. A Bíblia fala que Jacó, ele sai em direção àquilo que Deus falou. Mas ele tinha no coração um medo, qual? Ele tinha recebido uma palavra do seu irmão que ele seria morto pelas próprias mãos dele. Mas como foi Deus que mandou Jacó sair, aqui eu já começo a ver o processo de conversão dele. Por quê? Porque ele já começa a obedecer. Quem não obedeceu precisa levantar a mão e aceitar Jesus de novo. Jacó, então, ele pega a sua esposa, pega os seus animais, pega os seus servos, pega as suas concubinas e ele sai em direção à cidade. E a Bíblia fala que ele estava com muito medo, muito aperto no coração. Então ele manda um dos seus servos ir até o seu irmão e levar presentes. E quando ele chega lá, o servo, ele vê Esaú, mas ele também vê 400 homens. Se ele está vindo ao encontro de Jacó com 400 homens, então ele está querendo mesmo matar Jacó. Quando ele volta e dá notícia para Jacó, Jacó, ele fica perturbado ao ponto dele dividir o seu comboio em dois. Porque Jacó, ele está pensando, se eles atacar um, pelo menos um pouco vai se salvar. Jacó, ele vai caminhando. E ele vai chegar agora num lugar chamado Val de Jabó. Ele vai atravessar suas esposas, os seus filhos, os seus animais, os seus servos, mas ele vai ficar só. Tem gente que está precisando batalhar com Deus, mas não está tendo coragem de ir sozinho, está buscando alguém para ir com ele. Quando ele fica sozinho, a Bíblia vai dizer que de repente aparece um varão. Muitas das vezes a gente canta que apareceu um anjo, né? Jacó segurou um anjo. Não, a Bíblia fala que apareceu um varão. É o que nós chamamos de uma teofania, que é a manifestação de Cristo. O próprio Cristo manifestou para poder mudar o caráter de Jacó. Porque o que estragou o caráter dele não foi o nome, foi as atitudes. Então agora o que acontece? Não é Jacó que vai atrás para poder lutar. Jacó, ele fica intimidado achando que era um daqueles que estava com seu irmão. Mas a Bíblia fala que aquele varão vem e começa a lutar com Jacó. Mas a Bíblia fala que Jacó, ele agarra aquele anjo. E a luta, ela foi tão extensa que ela durou uma noite inteira. Ele agarrava aquele anjo e ele dizia: eu não te solto enquanto não me abençoo. Jacó, ele estava querendo bênção de novo. E aquele anjo, de repente, aquele ser vai olhar para ele e vai falar: me solta, porque a alva já está subindo. E eu preciso ir embora. Aí, de repente, Cristo olha para ele e fala: qual é o seu nome? Aí ele vai se lembrar no momento que ele entrou na tenda do seu pai. Porque quando ele entrou na tenda do seu pai, ele falou: meu nome é Esaú. Naquele momento ali, aquele varão queria ver se Jacó estava disposto a enfrentar o processo da mudança. Porque quando o nosso nome é trocado, muitas das vezes não é por Deus, é por Satanás. É por isso que do lado de fora, muitas das vezes tem gente que está sendo chamado de caluniador, mentiroso, bebedor, sem vergonha, adúltero, adúltera. Sabe por quê? Porque não tem mais sensibilidade a ouvir a voz de Deus e está vivendo só aquilo que o mundo oferece. Mas Jacó, ele estava disposto a viver uma mudança na vida dele. E você hoje está disposto a viver essa mudança? Está disposto a agarrar esse anjo? Está disposto a dizer e falar: Deus, enquanto o Senhor não me abençoar, eu não solto a sua presença. Porque hoje em dia nós estamos esquecendo.
Porque a igreja ela não está precisando de movimento, a igreja está precisando de avivamento. Movimento você pula aqui hoje, mas pula no baile lá fora. Mas avivamento você pula aqui dentro hoje e continua sendo uma bênção do lado de fora. Alabás, tocando arabás. Oramanto, corabás. Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Qual é o seu nome? E ele fala, o meu nome é Jacó. Aí agora aquele varão vai olhar para ele e vai falar, o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque como príncipe, aqui o que eu acho interessante é que a Bíblia ela traz detalhes tão importantes. Eu quero perguntar para a igreja, príncipe era filho de? Príncipe era filho de? Jesus está olhando e está falando com ele, você lutou hoje como filho de Deus. Você não lutou hoje como filho do diabo. Você lutou hoje por aquilo que você acredita que pode acontecer na tua vida. Aí de repente o anjo toca na coxa dele. E a coxa dele é deslocada. Sabe por quê? Ali estava havendo um pacto com ele. Que a partir daquele momento a história dele seria mudada. Porque quando nós vemos no Antigo Testamento, os pactos entre duas pessoas eram feitos dessa forma. Uma mão era colocada sobre a coxa, perto da virilha, e ali era feito um juramento. Então naquele momento ali que o varão toca na coxa de Jacó, ele está dizendo, a partir de hoje eu juro que se você deixar, eu mudo a sua história. Sabe o que Deus está dizendo para a igreja? Tem história que não mudou ainda porque você não permitiu Deus tocar aonde você não quer que Ele toca. Porque tem muita gente que ainda vem para a igreja, mas continua na pornografia. Tem muita gente que ainda vem para a igreja, mas no final de semana está tomando cerveja. Tem muita gente que vem para a igreja, mas tem a esposa e a amante do lado de fora. Aí Deus ele está dizendo que a história muda, então deixa eu fazer um pacto com você. Sabe por que não querem que Deus faça um pacto? Porque a palavra vai dizer que quando toca a coxa é deslocada e ele vai ficar manco. Toda vez que nós temos um encontro com o Senhor, esse encontro ele vai gerar em nós ali alguma situação aonde nós vamos ficar dependentes dele. Jacó ele fica manco porque o Senhor toca sobre a vida dele. Mas o toque foi para poder mudar a história dele. O toque foi para poder transformar a vida dele. Jacó então ele avança agora no Val de Jaboque. E eu fico imaginando a cena. Fico imaginando os seus filhos gritando. Ah lá mãe, ó, o pai está vindo. Aí às vezes a esposa grita, Jacó, o que é que foi? Aí o pequeno fala, mãe, o pai está mancando. Uai, o que aconteceu? Será que Jacó caiu, machucou a perna? Ei, Jacó, o que está acontecendo? E ele não fala nada. Quando ele chega mais perto, Jacó, aconteceu alguma coisa? Aí ele vira e fala, meu nome não é Jacó. Criança, você já viu como é que é, né? Ih, mãe, eu estou achando que o pai está doido. Está falando que não chama Jacó? Raquel, que era um pouquinho mais explosiva do que Lia, deve ter virado e deve ter falado. Caiu, além de machucar a perna, bateu a cabeça. Está com amnésia. Seu nome é Jacó, sim, você está ficando doido? Não, meu nome não é Jacó. Meu nome agora é Israel, porque eu tive um encontro com Deus. E Deus mudou a minha história. Jacó atravessa, mas antes ele vai dizer, esse lugar vai se chamar Peniel, porque tenho visto Deus face a face e a minha alma foi. Quer ter salvação sobre a tua vida, sobre a tua família? Então tem que apresentar Cristo para a vida dele, porque a palavra vai dizer clara e simples, não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Cristo Jesus. Tem muita gente que quer ir para o céu, mas não quer aceitar Jesus. Aí o que eu acho interessante
é que a palavra vai nos dizer que Jacó agora vai encontrar com seu irmão. E quando Esaú vê Jacó, a Bíblia vai nos contar que Esaú vai ao encontro de Jacó. Jacó fica esperando o pior. E a Bíblia vai dizer que Jacó se prostra e ele vai dizer: eu sou o seu servo. Jacó está dizendo: meu irmão, a promessa é sua, não faz nada comigo. Mas a Bíblia vai dizer que quando Esaú chega perto, ele abraça e ele beija Jacó. Aí eu fiquei pensando, falando: Deus, mas o que aconteceu com Esaú para ele ter abraçado e ter beijado Jacó? O que aconteceu com aquela raiva, aquele ódio que ele sentia? Aí Deus falou comigo: a raiva e o ódio que ele tinha era de Jacó. Mas quando ele chegou, ele encontrou com Israel. Aí Deus, ele sabe o que Deus está dizendo? Quando eu entro na sua história, eu volto a trazer a comunhão no meio da sua família. A história continua. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Deus virou para Jacó e falou com ele o quê? Volta para B. Jacó, ele saiu em Obedi. Mas a Bíblia vai falar que quando Jacó ele chega numa cidade chamada Siquém, ele para, ele entra, ele gosta do ambiente, ele vai edificar um altar e vai colocar uma placa. Mas aquilo não agrada a Deus. Sabe por quê? Porque Deus não agrada de altar em desobediência. Quer agradar a Deus? O seu altar tem que estar consertado. Jacó ele vai ficar na cidade e não vai voltar mais para Betel, aonde Deus mandou ele ir. E o que vai acontecer? Vai se passando os tempos. E a Bíblia vai dizer que Jacó tinha uma filha, e ela se chamava Diná. E ela começa a frequentar a cidade de Siquém. Por quê? Porque ela gostou do jeito que as mulheres conversavam, do jeito que as mulheres se vestiam, e ela começou a se interessar pelos homens da mesma forma que as mulheres daquela cidade. Aí, o príncipe daquela cidade tinha o mesmo nome da cidade, ele também se chamava Siquém. Quando ele vê Diná, a Bíblia fala que ele se deita com ela. E isso é tão sério que a própria Bíblia vira e fala que aquilo foi um ato de imoralidade. Ela é considerada uma prostituta naquele momento. E o que acontece? A notícia chega até Jacó. Quando Jacó recebe aquela notícia, ele aguarda os seus filhos chegar. Quando ele espera que os filhos cheguem, ele coloca eles todos sentados e fala: olha, eu tenho que contar para vocês uma coisa. A irmã de vocês foi violentada. Aliás, ele não fala irmã, ele fala a nossa filha. Porque naquela época antiga era responsabilidade do pai e tanto dos filhos cuidar da mulher. Então o que vai acontecer? Uma ira vai acender no coração de Simeão e no coração de Levi. E o pai de Siquém, ele vem até Jacó. E quando ele vem até Jacó, ele vira e fala: meu filho se apaixonou pela sua filha. E eu quero que os dois se casem. E o que vai acontecer? Ele vai vir conversar. E quando eles vêm conversar, eles falam: nós até permitimos que ela se case com o seu filho. Mas tem um detalhe. A gente não mistura com um povo diferente. Para que vocês possam selar esse casamento, vocês têm que circuncidar. Eles estão usando um ato santo para poder fazer algo terrível. O que vai acontecer nesse momento agora? Simeão chega até a cidade, conversa, a cidade abraça ele, resolve ali fazer o que Deus falou, o que os filhos de Jacó falou. Então a cidade inteira ela entra em circuncisão. E o que vai acontecer? Ao terceiro dia, quando a Bíblia fala que é o dia de mais dor, o que vai acontecer? Simeão e Levi vão entrar dentro da cidade. E casa em casa eles vão entrando e vão matando os homens um por um. Só ficou os animais, as mulheres e as crianças, a qual eles pegam. E aqui, quando eles chegam até Jacó, Jacó vai virar e vai falar: vocês me fizeram cheirar mal perante as nações. Porque agora quem está do meu lado vai querer vir me atacar e me matar. E Jacó ele fica com medo.
Por quê? Porque no capítulo 34 ninguém procura Deus. E quando não se procura Deus, a única coisa que se encontra são situações que prejudicam a sua vida. E é isso que acontece agora com Jacó. Jacó, ele vê que está vivendo uma situação difícil. Mas aí a gente chega no capítulo 35. E a Bíblia vai dizer que Deus volta e fala novamente com Jacó. Ele vai dizer: o seu nome é Jacó. Mas pouco para trás, o anjo perguntou qual era o nome dele. E o interessante é que Jacó perguntou qual era o nome do... Mas agora o próprio Deus se manifesta e fala: olha, você se chama Jacó. Ele está dizendo: você continua desobediente, você continua com um caráter corrompido. Porque você teve um encontro comigo, mas não teve mudança. Aí agora, quando ele se apresenta de novo, ele vai dizer: o seu nome é Jacó, e eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não precisa você perguntar quem eu sou, eu te falo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele vai falar: Jacó, obedece a ordem, volta para Bé. Aí a Bíblia fala que Jacó agora ele reúne a família e ele fala: nós vamos voltar para Betel. Mas antes, tirem todos os ídolos de vocês. Porque eles buscaram aquelas famílias que vieram com os deuses estranhos a qual eles serviam. A própria esposa de Jacó, Raquel, quando ela vai sair com Jacó, ela pega o ídolo do seu pai e traz escondido. Sabe por quê? Tem muita gente que acha que o que vai acontecer vai ser em relação àquilo que o pastor vê. Mas não, é em relação àquilo que Deus vê. Você pode até esconder do pastor, mas do Supremo Pastor ninguém esconde nada. É por isso que o salmista vai dizer: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus, ele está dizendo: eu te vejo na igreja, te vejo no adultério, te vejo na igreja, te vejo na pornografia. Da mesma forma que ele te vê adorando, ele te vê você profanando. Jacó então fala: tirem todos os deuses estranhos, limpem as suas vestes. Por quê? Porque os filhos de Jacó estavam com as vestes manchadas de sangue. Jacó estava dizendo: para que nós vamos viver agora, precisa ser purificado. Tirem as arrecadas, que eram brincos feitos de madeira que simbolizava ídolos também. É arrancado tudo aquilo, é colocado tudo aquilo, e eles vão para Betel. Quando Jacó ele chega em Betel, ele vai edificar um altar, e quando ele edifica aquele altar, ele vai adorar o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que Deus ele veio de novo. Sabe o que isso significa? Hoje nós estamos aqui clamando: a presença veio. Mas na próxima vez que a igreja reunir, pastor, se a igreja clamar, ele vai vir de novo. Oh Deus, porque culto é isso. Não é você ter uma experiência única, mas é você ter uma experiência toda vez que entrar na presença dele. Porque Deus ele quer voltar a falar com a igreja. Aleluias. Faz de novo. Levanta a tua mão para cima. Fala para Deus nessa noite: faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama a ti mais uma vez. Imagina nesse momento agora o trono de glória do Senhor. Não está escutando barulho, mas ele está vendo o incenso da igreja subindo.
E Ele está recebendo nessa noite o seu louvor. E Ele está dizendo, se você está clamando, eu vou fazer de novo. Se você está buscando, eu vou descer de novo. Se você está pedindo, necessário for, eu vou abençoar de novo. Eu vou quebrar de novo a maldição na tua vida. Deus, Ele veio de novo a Jacó. E agora Jacó, ele entende que o seu nome não pode mais ser Jacó. Ele tem que se chamar Israel. E isso é muito importante, por quê? Porque Jacó, hoje em dia, está simbolizando uma igreja desgarrada. Uma igreja que está dizendo que para adorar o Senhor pode ser em qualquer lugar. Não, aqui nós temos que entender que quando Deus salva, Ele salva na individualidade. Mas quando Ele opera na igreja, Ele opera em grupo. Porque a palavra fala que nós somos um corpo. E se arranca um membro do corpo, ele apodrece e tem que ser jogado fora. Então naquele momento ali, Jacó, ele vai virar e vai falar, esse lugar vai se chamar El Betel. El, Deus. Betel, casa de Deus. Ele está dizendo, o Deus da casa. Lá atrás Jacó está dizendo, estou edificando esse lugar e esse lugar vai se chamar Betel, casa de... Pouco mais para frente ele fala, tive um encontro com Deus, aqui vai se chamar Peniel. Agora ele está dizendo, esse lugar vai se chamar El Betel. Aí eu quero que você entenda agora o que Jacó entendeu. Lá atrás, quando ele estava em Betel, ele estava dizendo, eu tinha compromisso com a casa de Deus. Era pau para toda obra, podia fazer o que for que ele estava dentro da igreja. Mas no momento que ele teve um encontro face a face e voltou, aí ele fala, agora se chama El Betel. Por quê? Porque não é mais casa de Deus, é o Deus da casa. Ele está dizendo, no passado eu tive compromisso com a casa de Deus, mas hoje eu tenho que entender que o meu compromisso também tem que ser com Deus da casa. Porque tem muita gente que tem compromisso com a casa, mas não tem compromisso com Deus. Aí, Jacó, ele trouxe esse entendimento de que a mudança dele ia acontecer no momento que ele se dispusesse a viver aquela mudança. Coloque sobre os seus pés nessa noite. Deus, ele se faz presente sobre este lugar. A Bíblia fala que quando nós depositamos nele as nossas ansiedades, as nossas frustrações, nós recebemos dele o alívio, porque ele arranca de nós o fardo pesado do mundo e coloca em nós o fardo dele que é leve. Muitas das vezes nós deixamos de adorar o Senhor, por quê? Porque a nossa rotina ela é pesada, é por causa do trabalho, é filho, é isso, é aquilo. Mas a gente encontra um tempinho para poder assistir um filme de 2 horas na Netflix. A gente encontra um tempinho para maratonar uma série a madrugada inteira. Mas a gente não acha um tempinho para dobrar os joelhos e falar, Senhor, vem, faz de novo, Senhor. É isso que Deus está dizendo hoje. Tem muita gente que vive na casa de Deus. Muita gente já viu Deus face a face, mas ainda não consegue ter um compromisso com Ele. Porque não adianta viver de aparência, querer mostrar dentro da igreja que é uma coisa, mas quando chega lá fora é sepulcro caiado. É bonito por fora, mas está podre por dentro. Deus, ele exige de nós uma mudança. Ele exige de nós uma transformação. E como que isso vai acontecer? É no momento que a gente aprender a ouvir a voz dele. Porque Deus, ele tem coisas grandes para poder fazer sobre este lugar. Oh, aleluia, Deus. Pastor Márcio, Deus, ele está me mostrando algo que se desgarrou.
E eu estava sentado ali, estava perguntando a Deus o que Deus estava falando. Aí ele mandou te dizer desta forma: estou visitando a tua casa hoje, viu? Porque Deus ele tem sondado o seu coração. E Deus ele tem visto que o Senhor está sentindo falta de uma presença aqui na casa. E ele manda te dizer: não te preocupa não. Porque estou hoje liberando a palavra de Ageu 2:9. A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, viu? Deus ele manda dizer que ele está trabalhando com resgate nessa noite. Não que esteja perdido no mundo, viu, pastor? Mas ele está resgatando a presença dessa pessoa especificamente, para que a obra seja feita em família. Deus ele manda te dizer dessa forma: não se preocupe, que logo, logo o Senhor vai entender o que está acontecendo hoje. Eu estou sentindo a presença de Deus sobre este lugar aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui nessa noite. Eu estou sentindo que Deus ele está manifestando o poder dele aqui, viu? Como que o irmão chama? É? Como? Bill? Deus é maravilhoso, né? Deus ele está me mostrando você em cima do altar com o microfone na mão. E eu falava: Deus está dando ele dom de pregar? Deus falava comigo: não, estou te mostrando a casa que eu vou permitir ele abrir, viu? Deus ele está dizendo: não te preocupa, porque eu estou estabilizando a sua vida e te capacitando, porque tem uma obra para colocar sobre as tuas mãos, viu? Ele manda te dizer: não te preocupa não. Porque quando Gideão entendeu que não era na força dele, mas sim na de Deus, o propósito aconteceu. Não se preocupa, viu? Porque Deus ele manda dizer que ele já está preparando todas as coisas. E você vai entender que tem um rebanho chegando para você cuidar. Assim diz o Senhor nessa noite. Deus, irmãos, está sobre a casa. Deus ele quer trabalhar, mas Deus não quer trabalhar em coração duro. Sabe qual que é o problema de hoje em dia? Eu faço 7 elos de campanha para arrumar namorada, para arrumar namorado, para Deus me dar a chave do carro, a chave da casa, mas eu não consigo fazer uma campanha para Deus me dar a presença dele. Não consigo fazer uma campanha para Deus me batizar com o Espírito Santo. Sabe por quê? Nós estamos invertendo a palavra. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mas tem um povo que está buscando primeiro as outras coisas. Depois vem o reino e a justiça. Deus ele tem uma graça tão grande sobre a sua vida, minha irmã. Sabe? Deus ele fala sobre humildade sobre a sua vida. E ele manda te dizer uma coisa: tem um projeto e um sonho dentro do seu coração. Não se preocupa com o tempo. Se preocupa em manter a promessa viva sobre a sua vida, viu? E Deus ele manda te dizer uma coisa: você não vai ficar só entre essas 4 paredes aqui não, viu? Deus ele está te dizendo hoje que ele está te dizendo novamente que vai soprar o seu nome sobre os 4 cantos dessa terra. E sabe o que é mais lindo? Eu vejo Deus derramando uma unção sobre a sua vida. Deus ele manda te dizer que você vai ser uma pastora. Irmãos, no dia que eu recebi uma profecia que eu seria pastor, meu Deus, cocei a cabeça igual ela fez.
Eu lembrei de mim agora. Que eu virei e falei, quem está entregando a profecia está mais doido do que eu. Sabe por quê? Porque a promessa que Deus tem na nossa vida, ela gera confusão em nós mesmos. Aí no momento que a gente está vivendo, a gente entende aquilo que Deus falou lá atrás. Viu? Não se preocupa não, minha irmã. O que eu vejo na sua vida é algo grandioso, viu? Você acha que você vai sair muito para louvar? Deus está dizendo, eu vou te levar muito para ministrar a minha palavra. Aleluias. Ele vai te capacitar de uma forma que você vai entender o propósito que ele tem. Que o que ele tem é coisa muito grande. Senhor, eu sou tão pequenininho. Ele manda dizer, é desses que eu agrado. Viu? Receba em nome de Jesus. Já estou passando, irmãos, mas... Oh, aleluias, Deus. Glória a Deus, aleluias. Tem glória aí, igreja? Tem glória aí, profeta? Tem glória aí, vaso? Né? Quando Deus ele decide fazer algo, não tem ninguém que possa impedir. E tem situações que a gente começa a vivenciar na presença do Senhor, que o inimigo vê que está perdendo, então as portas do inferno vai tentar operar para impedir. Mas Deus já liberou a palavra que as portas do inferno não vão prevalecer contra a nossa vida, viu? Porque o que Deus tem na sua vida é grande, meu jovem. Viu? A palavra fala que Ele nos arranca do lamaçal. Ele manda te dizer, não te preocupa, viu? Porque tudo o que foi desonra na sua vida, eu vou transformar em honra. Viu? Porque muita gente que te vê hoje não vai entender o que Deus vai fazer no futuro na sua história. Mas Deus ele manda te alertar desta forma. Cuidado, viu? Porque o caminho é reto e não tem atalho. Não deixa o desânimo chegar, não deixa o desânimo te abater. Porque o que Deus vai fazer na sua vida é grande e isso tem incomodado o inferno. E é por isso que ele vai se levantar com pratos para poder desviar você do propósito. Se mantém firme, viu? Que você vai entender o que Deus vai fazer na sua história. Aleluias, Deus. Irmãos, já passou um pouco do horário. Oh, aleluia. Esse Deus, ele é maravilhoso, né? Esse Deus, ele é tremendo. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Todo mundo aqui já aceitou Jesus? Glória a Deus, aleluias. Tem alguém que quer tomar essa atitude? Que entendeu que como Jacó não dá para viver, mas tem um Deus aqui que muda o nosso nome para Israel? Aleluias, glória a Deus. Tem alguém que quer aqui voltar para os caminhos do Senhor? Às vezes se afastou por alguma situação que entristeceu seu coração e hoje você quer tomar essa decisão de retornar? Ninguém? Glória a Deus, aleluias. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abençoar a tua vida. Mas eu quero que você entenda que a minha oração não tem mais poder do que a sua. Porque tem coisa que você precisa que eu não posso falar, mas que você sim pode falar com Deus. Então é momento agora de nós entrar